A paz do Senhor, meus irmãos, mais um devocional do livro de Gênesis. Estou ainda no capítulo 13 de Gênesis, né? Ontem eu compartilhei o versículo 7 e 8 e hoje o versículo 10, que fala sobre Abraão e Ló se separam-se, né? Aqui no versículo 10 está escrito: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Aqui no versículo de Gênesis 19, capítulo 19 de Gênesis, versículo 25, que o título que está aqui na minha Bíblia é A Destruição de Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Aqui em Isaías 51, versículo 2, mas eu irei compartilhar a partir do versículo 1. Ouve-me, vós que segues a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha e de onde fostes cortado, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e multipliquei, né? Aqui fala, né, de acordo com o texto que eu li de Gênesis capítulo 13, 10, que nós devemos tomar decisões olhando para Abraão, para termos aquela referência que ele foi uma pessoa que, para tomar decisão, ele buscava no Senhor. Ele não tomava decisão pelo que estava vendo. Ele sempre buscava o Senhor antes. Então, por isso que Deus pede, olhai para Abraão, né? De onde fosse cortado, no caso aqui de Ló, de onde ele foi separado? Ele foi separado de Abraão, porque eles se enriqueceram muito e não tinham como os dois ficar juntos. Deus não habita em contendas, né? Porque no caso não eram eles dois que estavam brigando, eram os pastores, eram seus agregados, estavam brigando. E para não haver contendas, que Deus não habita em contendas, então eles se separaram. E quando Abraão pediu para Ló escolher em que direção ele ia tomar, ele tomou uma decisão não buscando o Senhor, né? Igual Abraão fazia. Não, ele tomou a decisão pelo que ele estava vendo. Porque aqui em Gênesis capítulo 13, 10, então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, toda a campina, né? Tudo que é superfície, né? Que era toda bem regada. E antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar em Zoar. Então Ló
ele significa véu, cobertura, né? Então, a decisão que ele tomou tem tudo a ver, assim, com o nome e sua personalidade, né? É que véu e cobertura é tudo que fica na superfície. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície. Então, é de acordo com o seu nome, né? Com a planície do Jordão. E Jordão quer dizer aquele que desce, ou também lugar onde desce, que significa bebedouro. O rio que deságua no mar morto. Olha só a decisão. Que era bem regada. Que era, né? Então, já era passado. Que era bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Então, era como a terra do Egito, até chegar em Zoar. Então, Egito significa a terra que acolhe imigrantes necessitados. E Zoar é um lugar insignificante, né? Então, a decisão aqui de Ló não foi muito boa. Ele escolheu uma terra pelo que estava vendo, né? Planície significa território ou área plana de grande extensão territorial, plana, sem desníveis, né? Então, a decisão que ele tomou foi pelo que ele estava vendo. Coisas bonitas, né? E deu no que deu, né? O povo vivia no pecado e acabou sendo destruídos, né? Sendo destruídos. Então, a reflexão de hoje que eu trago é que a gente, igual tá em Isaías 51, que nós não devemos tomar decisão pelo que vemos, mas sim nossa decisão tem que estar sempre buscar em primeiro lugar no Senhor, para saber se a direção que nós estamos indo está correta. Porque aqui em Isaías 51, 2 está escrito: olhai para Abraão, vosso pai, que é o nosso pai da fé, e para Sara, que deu à luz, porque sendo ele só, eu chamei e abençoei e o multipliquei. Então, as nossas decisões têm que ser sempre no Senhor. Tudo que você vai fazer, busque o Senhor, para saber se está certo, né? Eu lembrei agora que quando a minha mãe faleceu, e eu moro de aluguel até hoje, e meus irmãos queriam que eu fosse morar na casa, porque a maioria deles mora tudo em São Paulo. E falaram para mim: ó, vai morar lá, que o dia que você paga aluguel já serve para outra coisa. Aí eu pensei, só vou orar primeiro, porque se Deus de responder, eu vou. E Deus confirmou de acordo na sua palavra que não era para mim ir. E eu tinha um pastor que sempre visitava a minha casa. E quando ele leu a palavra, buscou no Senhor também, quando ele veio me visitar, falou a mesma coisa. Então, tudo que a gente for fazer, tem que buscar no Senhor. Não é, porque você vai sair do aluguel, vai morar. Não, é melhor você estar morando num lugar, pagando aluguel e ter paz, né? Porque se você morar em casa de herdeiro, mais para frente vai dar problema. Então, para evitar problemas, fique em paz. Amém? Não vamos tomar decisões pelo que vemos, mas sim no Senhor. Amanhã estarei compartilhando outro versículo em nome de Jesus.